Olá, estou aqui para resolver algumas questões do vestibular de inverno da UFTM de 2003, tá? Então, prova realizada em 2003, no meio do ano, tá legal? Tá aí a primeira capa da prova. Vamos começar então com a prova da área de saúde. Vou começar pela questão 16, que é a primeira questão de física. Como eu estou fazendo aqui em geral, eu não estou resolvendo a prova antes, tá? Então estou resolvendo na hora. Se surgir algum problema, se tiver alguma resolução incorreta, por favor, mande algum e-mail, deixe um comentário aí que eu faço a correção, tá legal? Então estou resolvendo aí de cara. Estou pegando a própria prova, tá? Não estou me dando o trabalho de formatar, de fazer qualquer coisa, mas para melhorar a aparência, tá? Uma coisa assim bem rápida mesmo, bem informal. Vamos lá. Questão número 9. Quando um corpo é abandonado de um ponto acima do solo e cai sem sofrer a força de resistência do ar, ele desenvolve um movimento uniformemente variado, como representado pela curva 1. Porém, se considerarmos a força de resistência do ar, a velocidade tende para um valor constante, chamado velocidade limite, Vlim, que, se atingido, será a velocidade com que o objeto chegará ao solo, como representado na curva 2. Considere que um corpo seja abandonado do repouso e caia verticalmente, sofrendo uma força de resistência do ar de mesma direção e sentido contrário ao seu peso. Adotando G igual a 10 metros por segundo, calcule. Letra A. A distância em metros percorrida por esse corpo depois de 5 segundos de queda. Se a resistência fosse desprezada. Bom, letra A. Estou pensando em montar uma campanha, hein, pessoal, para quando vocês forem resolver alguma questão, vocês sempre adotaram um referencial, tá? Então, adote um referencial, sempre. Então, eu coloquei um objeto lá em cima, esse objeto ele vai cair em queda livre, então eu vou adotar um referencial no qual a posição inicial é a posição da qual ele foi solto. E eu vou adotar S0 como sendo 0, tá legal? Beleza. Ele quer saber o que? A distância percorrida. Opa! Ele quer a distância percorrida, beleza? Bom, se ele quer a distância percorrida, o que ele quer saber é o ΔS e não o S. Então vai ser S menos S0. Entretanto, eu estou assumindo o quê? Eu estou assumindo que S0 é igual a 0. Então basta a gente calcular quem? O S. Bom, como eu tenho um movimento de queda livre, em queda livre é um movimento uniformemente variado, então vale a equação o quê? Do movimento uniformemente variado, que é S igual a S0 mais V0t mais a aceleração, que no caso é a aceleração da gravidade, t ao quadrado sobre 2. Beleza? Bom, esse é o que eu quero saber. S0 vale 0. Velocidade inicial, ele disse que é 0. Certo? Distância percorrida. Como que eu sei? Que ele está falando que um corpo seja abandonado, tá? Do repouso. A aceleração da gravidade, ele deu que vale 10. Certo? Então vai dar 10 t ao quadrado sobre 2. Continuando aqui, S então é igual 10 sobre 2 dá 5 vezes t. Quem que é t? T é o tempo de queda, e no caso é de 5 segundos. Então, vezes 5, o que? Ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, vezes 5, 125 metros. Beleza? Só um comentário, eu estou usando um novo programa para fazer esses desenhos. Esse programa chama-se GIMP.
né? Ele é gratuito também. E eu tô percebendo que tem um pequeno problema aí com relação a... Ó, quando eu coloco dois pontos próximos um do outro, ele cria uma linha reta, tá? Bom, vou tentar aprender e melhorar isso daí, tá? Então vamos lá. Beleza então, gente? Deu 125 metros, a distância percorrida em apenas 5 segundos. É uma distância bem razoável, bem grande. Letra B. Ele diz: o módulo da aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado no instante em que a força da resistência do ar tiver módulo igual a 1/5 do módulo do peso. Então vamos lá. Então você tem aqui a força da gravidade, que é o peso, e a resistência do ar, que é o chamado simplesmente de F, certo? Sabemos que a resultante das forças, certo? Ou seja, a soma de todas as forças, é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Então vai ser o quê? Como eu sei que peso tem que ser maior, dado que a força é 1/5 da força peso, a força de resistência do ar é 1/5, então vai ser a força, para não confundir, vamos chamar a força do ar, tá? Então vai ser o peso, na verdade, menos a força do ar. Por quê? A força do ar ela é menor, senão o corpo subiria, ou teria aceleração para cima. E ele pede aceleração nesse instante. No instante em que a força do ar for igual a 1/5 da força peso. Então vamos lá. A força resultante, lembra, é massa vezes o quê? Aceleração. Peso é mg. A força de resistência do ar é 1/5 do peso, ou seja, mg sobre 5. Beleza? A massa eu posso cortar, certo? Porque está em todos os termos. A aceleração fica como? Fica G, que vale 10, menos G, que vale 10 sobre 5, certo? 10 sobre 5, que é 2. Então fica 10 menos 2, que dá 8 metros por segundo ao quadrado. Certinho? Bom, é isso. Bom, voltando, questão número 10, né? Seguinte questão. Diz: preso ao ponto O, por meio de um fio inextensível de 4 metros de comprimento, a massa desprezível de um objeto de 10 kg e massa desprezível, né, que seria o fio, um objeto de 10 kg é abandonado do repouso na posição A. Bacana. Apoiado numa superfície plana inclinada de 30 graus em relação à horizontal, o objeto escorrega em movimento circular até atingir a posição B, onde para novamente. As figuras 1 e 2 representam o movimento do objeto de dois pontos de vista diferentes. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze o atrito e a resistência do ar no momento em que o objeto passa pelo ponto C. Calcule. Letra A, sua velocidade. Bom, letra A, o que eu tenho que fazer? Tenho que determinar a velocidade desse corpo ao passar pelo ponto C. Bom, dado que não tem atrito, despreze o atrito e a resistência do ar, então a energia mecânica total vai se conservar. Portanto, a energia potencial no ponto O vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto O, né? Vai ter que ser igual à energia mecânica no ponto C. Como aqui em cima a energia cinética era 0, certo? Igual a 0. Então, toda a energia mecânica
A variação da energia potencial vai ser igual à variação da energia mecânica, certo? Então, se eu pensar que aqui tem uma altura Hzinho, toda a energia potencial do ponto O vai ser a energia cinética do ponto C. Beleza? A energia potencial no ponto O é mgh. E a energia cinética no ponto C é mv em C ao quadrado sobre 2. A massa é a mesma, porque é o mesmo corpo. A gravidade vale 10, certo? Porque ele deu aqui. A altura, então, a gente tem que calcular. O que ele deu? Ele deu o comprimento do fio, que é 4 metros. Então, a gente tem que fazer o quê? Usar um triângulozinho aqui dentro, para calcular a altura. Eu sei o valor do comprimento do fio. Eu sei que aqui dentro é 30 graus. Então, eu tenho que usar uma função trigonométrica que relaciona a altura, que seria o cateto oposto do ângulo de 30 graus, com a hipotenusa. Quem relaciona cateto oposto com a hipotenusa é o seno. Então, o seno de 30 graus é a altura dividido pela hipotenusa, que é o comprimento do fio, que é 4. Seno de 30 é meio, certo? Então, 0,5. Passo 4 multiplicando. Isso dá a altura. A altura, então, vale 2 metros. Na hora da prova, você pode simplesmente escrever o quê? No lugar da altura, você põe comprimento do fio, L, seno de 30. Tá? Então, na hora da prova, é legal você especificar como que você achou que a altura vale 2 metros. Pode escrever isso à parte, alguma coisa assim. Beleza? A velocidade do corpo é o que eu quero descobrir. Velocidade de C ao quadrado sobre 2, a massa eu já cancelei. Esse termo aqui inteiro a gente já fez as contas, que seria o H, que vale 2. Então, VC ao quadrado, vou inverter o lado aqui, é 10 vezes 2, 20. O 2 que estava embaixo do C aqui, né, do VC, passa para lá multiplicando, vai dar 40, né? Então, VC é igual a raiz quadrada de 40 metros por segundo. Mas 40 é 4 vezes 10. Isso então é igual a raiz de 4, que é 2 vezes a raiz de 10. Que eu não vou arredondar não. Portanto, né? VC vai ser o quê? 2 raiz de 10. Beleza? Vamos lá. Letra B. A intensidade da força de tração no fio em newtons no ponto C. Letra B. No ponto C, vou fazer um diagraminha aqui de forças. Quais forças que atuam nesse bloco? Só tem o quê? O peso, a tração e a normal. Ah, professor, mas não tem a centrípeta? Não. Cuidado. Centrípeta é uma força resultante. Então, esquece força centrípeta. Só pensa na natureza. Quem está puxando o bloco para cima? Tração. Quem impede que o bloco perfure a tábua? Normal. E o peso? O peso é devido à atração gravitacional da Terra. Então, ele vai tentar ir para baixo. Nesse ponto, o que eu tenho?
Eu tenho que a resultante das forças é a soma dessas forças aqui. Bom, o que eu posso tentar fazer aqui? O peso, eu posso decompor ele na direção do normal, certo? E na direção ao longo do plano. Lembram disso? Por que isso? Porque vai facilitar a resolução do problema. Dado que a resultante está ao longo do plano, é conveniente decompor todas as forças nas direções ao longo do plano e perpendicular a ele. Então é como se eu tivesse vindo aqui e escolhido o quê? Um referencial XY muito louco aqui, ó. X ao longo do plano e Y perpendicular a ele. Por que eu faço isso? Porque vai facilitar as contas. É muito importante vocês terem isso em mente. Tem resultante? Escolhe o seu referencial, por exemplo, o eixo X, na direção do resultante. Beleza? Então tá, se aqui é 30 graus, onde que está o 30 graus aqui nesses esqueminhas aqui que eu fiz? O que eu quero dizer com isso? Bom, eu vou decompor esse peso aqui na direção Y e X. Se aqui é 30 graus, se eu puxar aqui uma linha na direção do peso, eu formei um triângulo retângulo aqui, ó, retângulo aqui. Logo, esse cara tem que valer 60 graus. E, portanto, o ângulo de 30 graus está aqui, ó. Concorda que o bloco não atravessa o plano inclinado. Portanto, a resultante na direção de Y é zero. O bloco está o quê? Em relação ao eixo Y, com aceleração nula. Na verdade, com velocidade nula. Ele gira apenas no plano contido no eixo X, perpendicular ao eixo Y. Logo, eu posso afirmar o quê? Que peso vezes cosseno de 30 graus, como assim? Se eu decompor o peso em duas direções, eu posso pensar no seguinte: esse ladinho aqui, ó, tá com um ângulo de 30 graus, não é isso? Então, esse ladinho tem tamanho igual a P cosseno de 30 graus. E esse ladinho aqui tem tamanho P seno de 30 graus. Certo? Só lembrar, cosseno está próximo do ângulo, a cateta adjacente. Então é P com ângulo. Isso tem que ser igual a normal. Beleza? Bom, mas isso daí a gente não vai usar para nada, porque a resultante na vertical é nula. O que me interessa é a resultante ao longo do eixo X. Certo? Isso aqui é verdade por quê? Porque a resultante no eixo Y é zero. Mas a resultante no eixo X é o quê? É a soma das forças. A tração tem que ser maior, porque o corpo está numa trajetória curvilínea, então a resultante tem que ser para cima. Logo, a força resultante, né, ao longo da direção Y é o quê? Tração, que tem que ser maior, menos a força que puxa ele para baixo. Que força que puxa ele para baixo? Peso, uma componente da força peso, que é P seno de 30 graus. Beleza? A resultante, nesse caso, como o corpo está numa trajetória curvilínea, é centrípeta. Então, é massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre o raio. A tração é o que eu quero saber. O peso é M vezes G, seno de 30 é meio. Vamos ver se ele deu a massa. Lá em cima, ele deu a massa, que é de 10 kg. Então vamos lá. Vamos jogar esses caras, fazer um risco aqui para continuar aqui do lado. A massa do corpo eu já sei que vale 10. A velocidade do corpo eu calculei, que vale 2 raiz de 10. Só que se a gente voltar aqui atrás, ó, eu já sei que a velocidade ao quadrado vale 40. Tá aqui, ó. Certo? Então, já posso substituir velocidade ao quadrado como 140. Perceba que a gente já está trabalhando no sistema internacional. Vou dividir todo mundo pelo raio. Se vocês lembrarem, o raio vale 4, certo? Ele deu lá no enunciado, que é o comprimento desse fio, trajetória curvilínea, circular,
cujo raio é o comprimento do fio. Beleza. Tração eu quero descobrir. A massa eu sei que vale 10. Gravidade ele deu que vale 10. Tudo isso vezes meio, ou seja, dividido por 2. Do lado de esquerdo da equação, 4 corta com 4. 4 corta com 40, né? Sobra 10 aqui. 10 vezes 10, 100. Isso daí vai dar tração menos 10 vezes 10, 100 por 2, 50. Passa a tração para o outro lado. E o 100 inverte os dois lados dessa equação, né? E passa 50 para o outro lado, vai dar T igual a 150. O que? Newtons, porque está tudo no sistema internacional. Beleza? É isso aí. Questão número 11. Um recipiente de volume constante, hermeticamente fechado, de capacidade térmica desprezível, contém ar a uma temperatura inicial θ0. Lida na escala Kelvin, tá? Isso é muito importante na hora da prova, vocês analisarem para ver qual que é a escala aqui que o cara está usando. Certo? Esse ar recebe calor de uma fonte externa a uma taxa constante durante um intervalo de tempo t, ΔT, né? Nesse intervalo, a temperatura desse ar varia de 8 Kelvin, certo? Então vamos anotar aqui os dados. Ele deu que a temperatura inicial era θ0. Uma fonte fornece calor a uma taxa constante durante o intervalo de tempo ΔT. Nesse intervalo a temperatura varia de 8 Kelvin, né? Então ΔT 8 Kelvin, e a pressão por ele exercida dentro do recipiente fica 10% maior do que antes. Então ΔP igual 10% de P0, certo? Porcento significa dividir por 100, então é 10%, né? 10 por 100 de P0, beleza? Certo? Positivo ou negativo? Como ele aumenta, então ΔP é positivo, tá? Então é mais P0 sobre 10, né? Isso aqui é o mesmo que P0 por 10. Ou 0,1 P0, né? Considere o ar um gás ideal em que sua massa dentro do recipiente permaneça constante durante o processo. Letra A. Admita que o gelo derreta a 32 graus Fahrenheit e que a água vaporiza a 212 graus Fahrenheit. Converta a variação de temperatura de 8 Kelvin para a escala Fahrenheit. Gente, a letra A é uma pergunta que muita gente se confunde, certo? Porque eles costumam colocar aquelas duas colunas, sabe? Vou até escrever aqui, depois eu vou apagar. Você coloca aqui Fahrenheit, Kelvin, e eu sei que a água se funde a 32 Fahrenheit e entra em ebulição a 212. Kelvin, você deve saber que é 273, a temperatura do congelamento da água, e 373, o ponto de ebulição, beleza? Aí você faz aquela regrinha, coloca um F aqui, esse menos esse, dividido por esse menos esse, igual a esse menos esse, dividido por esse menos esse, beleza? Bom, eu não vou fazer assim, eu não gosto de fazer assim, eu não quero fazer assim, e não recomendo que façam assim, por uma razão muito simples. Vocês já sabem trabalhar com esse tipo de problema, vocês aprendem isso na matemática. São equações do primeiro grau. Tá. Como assim? Vou fazer um gráfico aqui. Vamos falar que aqui é, por exemplo, Fahrenheit e aqui é Kelvin. Quando a temperatura aqui for de 32 Fahrenheit, no caso da escala Kelvin, vai ser quanto? 273. Quando a temperatura aqui for de 373 Kelvin, na escala Fahrenheit, vai ser 212. Ou seja, eu tenho as mesmas informações que eu tinha naquela regrinha lá de você fazer a diferença de um sobre a diferença do outro e por aí vai.
Grande diferença é que aqui eu tenho uma linha reta. Como que eu sei que é uma linha reta, tá? Faz de conta que está reto isso aqui. Certo? Como que eu sei que está reto? Porque a relação é uma relação linear. Na hora que você usa aquela regra que eu mencionei agora há pouco, você está utilizando a propriedade do fato dessas relações serem lineares, né? A relação de uma com a outra é uma relação linear. Bom, e daí? E daí que o que ele quer saber é a variação de temperatura de um em relação à variação do outro. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar o que é a variação. Variação seria ΔK, certo? Variação em Kelvin. E variação em Fahrenheit seria delta Fahrenheit, certo? Então vamos pensar numa variação qualquer em Fahrenheit e uma variação qualquer em Kelvin. Se eu pegar aqui um triangulinho, ó, tá? Eu peguei um ponto aqui e um ponto aqui nessa reta. Qualquer ponto. Na vertical eu vou ter o quê? Um ΔK aqui, ó. Na horizontal eu vou ter um ΔF aqui, qualquer, tá? O que importa é que seja para esses dois pontos. Beleza? Bom, esse ΔK dividido por esse ΔF tem que ser igual a um ΔK qualquer dividido por um ΔF qualquer. Então ele tem que ser igual a esse ΔK dividido por esse ΔF, por exemplo. Então eu posso simplesmente escrever que isso é a mesma coisa que ΔK, ou seja, 373 menos 273 dividido por 212 menos 32, certo? ΔK seria essa barrinha vertical, que tem esse mesmo comprimento aqui, por ΔF, que seria essa barra horizontal, certo? Que é essa distância aqui, ó. Beleza? Ou seja, como eu sei que a variação de temperatura que ele quer converter é de 8 Kelvin, então, vamos continuar com essa equação aqui embaixo. ΔK é de 8 Kelvin, que é o que eu sei. Eu quero saber a relação da variação de F. Em outras palavras, se essa coluna for de 8, quanto que vale essa coluna horizontal, né? Essa linha horizontal? Certo? Essa é a pergunta. 373 menos 273 dá 100. 212 menos 32 dá 180. Certo? Se eu dividir em cima e embaixo por 100, vai dar 1 sobre 1,8. Então, ΔF é 1 vezes 1,8 vezes 8. Beleza? Concorda? Por quê? Vou fazer isso aqui do lado, né? Vou continuar esse pedacinho aqui para fazer bem detalhado mesmo. Eu obtive essa relação aqui, ó. ΔF igual a 1 sobre 1,8. Existem as regrinhas de multiplicar em cruz, pá, né? Mas na verdade o que eu vou fazer é multiplicar do lado de cá por ΔF, do lado de cá também. Então vai ficar ΔF vezes 8 sobre ΔF igual a 1 sobre 1,8 ΔF. Por que eu multiplico por ΔF dos dois lados? Porque aí eu consigo sumir com ele daqui. E aí, certo? Multiplico dos dois lados por 1,8. Então 1,8 vezes 8 é igual a 1,8 vezes 1 sobre 1,8 vezes ΔF. Porque aí eu consigo cancelar esse cara e fica isolado 1,8 vezes ΔF. Na verdade o que eu fiz é equivalente a usar aquela regrinha de multiplicação em cruz. Tá? É que eu não gosto mesmo de decorar regras, tá? Enfim. Agora, isso aqui vezes isso vai dar 16 menos 1,6, né? Vamos fazer uma continha aqui do lado. Imagina que você está na hora da prova e vai fazer essa multiplicação aí. 1,8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 4 e sobe 6. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14, certo? Como tem uma vírgula, então dá 14,4 o quê? Fahrenheit, graus Fahrenheit, tá? Então essa é a resposta do item A. Item B. Calcule a temperatura θ0 em Kelvin do ar do recipiente antes do aquecimento. Vamos lá. O que eu sei? Na letra B. A relação que eu tenho dos gases ideais é que PV
igual a nRT. O que eu posso fazer? Isolo o que é constante do lado, isolo o que é variável do outro. Vamos ver o que é constante. Ele diz que a massa do gás não varia, certo? Considere um gás ideal e que sua massa no recipiente permaneça constante em todo esse processo. Ele diz que leva um tempo ΔT, que a variação de temperatura é de 8 e que a variação da pressão é de 10%. O que é constante? P não é constante, então deixa do lado esquerdo. V não é constante, deixa do lado esquerdo. T não é constante, então deixa do lado esquerdo. Certo? O N é constante e o R é constante. Então, como o N e o R é constante, eu posso dizer que pressão inicial, volume inicial, na temperatura inicial, é igual a pressão final, volume final, sobre temperatura final. Beleza? Ele quer a temperatura θ0, né? O que ele dá a respeito do volume? Tem um A, Olha só, volume constante. Poderia ter isolado o volume do outro lado também, hein? Poderia ter deixado o volume do lado de cá, mas não tem problema. Porque isso aqui é igual a NR. Como o volume é constante, eu poderia... Se eu comparar só essas duas equações aqui, ó, só essas duas relações, eu posso simplesmente cortar o volume aqui, dividir por volume dos dois lados, já que eles são iguais, né? Então eu obtenho a relação P0 sobre T0 é igual a PF sobre TF. Bom, continuando nessa equação, ele diz que a pressão inicial vale P, por exemplo, né? Temperatura inicial ele chama de θ0. A pressão final, ele diz que sofre um aumento de 10% em relação à pressão inicial. Ou seja, se a pressão inicial era P e a variação da pressão é igual a 0,1 P, então a pressão final vai ser o quê? P mais 0,1, certo? Porque a variação é 0,1, então ele aumentou 0,1 P. Ou, se você preferir, fica final menos inicial, que eu chamei de P, é igual a 0,1 P. Passo o P para lá, pressão final é 0,1 P mais P, que é 1,1 P, certo? Então a pressão final é 1,1 P. Temperatura final, ele diz que é a temperatura inicial mais 8, porque ele diz que sofreu um aumento de 8 Kelvin, né? Aqui a pressão pode ser cancelada, passa esse cara para lá, multiplicando, né? Ou usando aquela regrinha que eu comentei, de multiplicar dos dois lados por θ0 mais 8. Passa esse cara para cá, né? Então vai dar 1,1 θ0. Passa o θ0 para o outro lado, fica 8 igual a 1,1 θ0 menos 1 θ0. Inverte o lado dos dois, vai ficar isso daqui, 1,1 menos 1 dá 0,1 θ0. Então 0,1 θ0 é igual a 8. Passo 0,1 dividindo, vai dar 8 por 0,1, que é o mesmo que multiplicar por 10. θ0 é igual a 80 Kelvin. Então uma temperatura bem baixa, bem abaixo de zero. Então essa aqui é a resposta do item A e essa aqui é a resposta do item B. Bacana. Questão número 12. Um garoto está a 2 metros de distância de uma parede de seu banheiro, onde está pendurado um espelho plano E. Está aqui o espelho plano. Olhando para ele, o garoto nota que o espelho tem um tamanho maior que o mínimo necessário para que ele possa ver inteiramente a imagem de uma janela que está no alto da parede, oposta àquela onde o espelho está pendurado. Considerando que a janela tem 0,8 metros de altura e que a distância entre as paredes do espelho e da janela seja de 3 metros, calcule a distância horizontal em metros que separa o garoto da imagem da janela. Bom, o que vocês têm que lembrar é que a janela
A janela tá aqui, certo? Eita, nós. Tem que lembrar que a janela... a janela tá aqui. Para você determinar a imagem, você traça uma linha, certo? Você pega a régua, mede a distância ao longo da direção perpendicular do espelho. Pega a régua, mede essa distância e mede essa mesma distância do lado de cá. A janela vai ter a mesma dimensão, certo? E está contida simetricamente em relação ao espelho. Ou seja, se daqui a aqui tem 3 metros, aqui também tem o que? 3 metros, certo? Então essa distância de 3 metros. Pergunta na letra A é a distância horizontal em metros que separa o garoto da imagem da janela. Ele quer essa distância aqui, ó, da imagem até o garoto, a distância horizontal, que é quanto? 3 metros mais 2 metros, simplesmente 5 metros, tá? Na hora da prova, você pode até colocar D igual a 5 metros e vale a pena você desenhar um esqueminha aqui, ó, porque a solução é resposta. Isso aqui é rascunho, tá? Então vale muito a pena você escrever aqui dentro, tá legal? Faz um esqueminha simples, digamos, por exemplo, você está aqui na hora da prova, você vai lá na letra A, você coloca o espelho E, a janela e o garoto. Tá? Então aí você vai representar, essa distância aqui vale 2 metros, a imagem está aqui, você representa, você fala imagem da janela, aqui você fala que é a janela, essa distância aqui é de 3 metros, e aí diz que pelo desenho, blá blá blá, a distância é 5 metros, tá? Mas coloquem, façam um esquema, tá legal? Mesmo que seja simples, mas mostre que você sabe o que está fazendo. Essa região aqui é rascunho, tá legal? Na letra B, diz o tamanho mínimo do espelho em metros para que o garoto possa ver inteiramente a janela, a imagem de sua janela. Aqui a gente vai ter que fazer o que? Semelhança de triângulo. Como assim? Vamos traçar. Pro garoto ver a parte de baixo da janela, na verdade o que ele está vendo é a imagem da janela, não é isso? Então é como se a janela estivesse aqui. Para você saber as dimensões mínimas do espelho, o que você faz? Traça uma linha da base do espelho até o garoto, tá? Então é como se você tivesse aqui como que se diz? Um raio de luz saindo aqui da base da janela e atingindo o olho do garoto, tá? Então você vai traçar esse raio, meio torto, mas tá ali. E um outro raio saindo do topo da janela até o olho do garoto. Tá? Então isso aqui na verdade seria um triângulo, tá? Beleza? Vou tentar fazer isso aqui um pouco mais decente. Tá bom. Aí o que você vai fazer é uma semelhança de triângulo. Você tem um triângulo grandão aqui e um triângulo menorzinho aqui. Na hora de fazer o esquema, é bacana você representar. Por exemplo, como você está usando a letra E para o espelho, você pode falar que aqui você tem um triângulo O do observador. Digamos, aqui é um ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. E aí você pode, na hora de resolver, dizer que o triângulo OCD é semelhante ao triângulo OBA, certo? E aí você faz uma semelhança entre esses dois. O triângulo OCD seria esse triângulo menor, e aí no qual a altura dele vale 2. Então vamos fazer aqui uma semelhança de triângulo. Você poderia fazer assim, ó. Isso implica que a altura pequenininha do triângulo pequenininho é igual à base Bzinha do espelho, que seria Bzinho, por exemplo, tá? Então você poderia até representar aqui como sendo Bzinho. Isso daqui você pode falar que é o Hzinho, tá? É igual a Hzão, que seria a altura
do triângulo grande sobre basão, que seria o tamanho da janela, tá? Então vale a pena às vezes você representar desse jeito, tá? Não precisa ficar escrevendo por semelhança de triângulo temos que não precisa, tá? Basta indicar o seu raciocínio de forma bem esquemática, tá? Dando o cara que vai corrigir, ele sabe minimamente física, minimamente matemática, lógico, né? Então ele vai saber o que você quis fazer, desde que você deixe encaminhado o caminho. Ele não vai adivinhar, por exemplo, se só joga uma resposta, não tem como ele saber se você copiou de alguém, se, enfim. Não é só jogar a resposta, é indicar o caminho. Então basta colocar ali, né, semelhança de triângulo, indica a semelhança, de repente indica o que é Hzão ou o que é Hzinho ali na figura, vale a pena fazer isso, não é uma coisa que toma muito tempo, e aí é só substituir os dados. Sei que Hzinho vale 2, certo? Bzinho é o tamanho do espelho que eu quero descobrir, Hzão é o tamanho da janela, tá? Isso aqui também é igual a Hzão, então 0,8, e Bzão, Hzão, desculpa, vamos lá, esse aqui é Bzão, né? Certo? É a base. Hzão vale 5 e Bzão vale 0,8. Se vocês preferem, na hora de resolver esse tipo de problema, fazer multiplicação em cruz, não tem problema. Vai ficar 5b, certo? Igual a 0,8 vezes 2. Tá? Mas na hora de dividir por 10 ou por 5, eu prefiro fazer uma coisa diferente. No lugar de 5 aqui, eu coloco o quê? 10 sobre 2. Então, no caso, b é igual a 0,8 vezes 2 dividido por 5. Dividir por 5 é o mesmo que dividir por 10 e multiplicar por 2, certo? Porque eu posso simplificar aqui e voltar no número 5, tá? Passei só o 5 dividindo. Quanto que vai dar isso? 0,8 vezes 2, 1,6 vezes 2, 3,2. Dividido por 10, 0,32. Então, B é igual a 0,32. Então, esse espelho pode ser bem menor para poder enxergar a janela. Só toma bastante cuidado para não confundir aí em qual triângulo você vai fazer semelhança, tá? Não vai pegar aí distância do garoto até o espelho como sendo 3, tá? Não vai dizer que simplesmente se multiplica essa distância aqui por 2 para achar a distância do garoto até a imagem da janela, porque você não quer saber a distância da imagem da janela até a janela, assim, a distância do garoto. Então é 2 mais os 3 ali, né? Bom, espero que estejam compreendendo bem o que eu estou fazendo aí. Beleza? Eita, nós. Vou dar uma pausa. Questão número 13. Para fazer uma demonstração em sua aula de ondulatória, o professor prendeu a extremidade de uma corda elástica de densidade linear 0,2 kg por metro a um suporte fixo. Em seguida, ele segurou a outra extremidade da corda e manteve-a inicialmente esticada em repouso na horizontal, exercendo sobre ela uma força de tração de módulo T. A partir de um dado instante, ele oscilou verticalmente a mão que segurava a corda de modo que, em 2 segundos, o perfil da onda assumiu a forma representada na figura. Na letra A, ele fala para calcular a frequência de oscilação. Vamos lá. Na letra A, eita, nós. Aí, beleza. Na letra A, ele pede para calcular a frequência de oscilação da onda. Frequência é o que? Número de ciclos. Tá? Isso aqui é símbolo de número dividido pelo tempo que se demora para dar esse número de ciclos. Se você vier aqui e contar, olha só, ele deu um pulso, um ciclo é quando uma onda volta a ter o mesmo padrão que inicial. Então, depois de decorrer de você andar ao longo da onda este caminho, você
obtém esse padrão novamente, certo? Então, isso daqui a gente conta como um ciclo. Esse aqui seria um segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo, 5 ciclos, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a onda ela efetuou 5 ciclos no intervalo de tempo de 2 segundos. Então, a frequência vai ser o quê? 2,5 ciclos por segundo, ou Hertz, simplesmente Hertz. Na letra B diz: sabendo que a velocidade de propagação das ondas numa corda é dada pela expressão V igual a raiz quadrada de T sobre μ, em que T é a intensidade da força que traciona a corda e μ sua densidade linear de massa, calcule em newtons a intensidade da força T. Vamos lá. Eu preciso então descobrir a velocidade da onda na corda, certo? Porque V é igual a raiz de T sobre μ. Eu sei μ, ele deu lá, que vale 0,2 kg por metro. Eu preciso então descobrir V. Mas lembrando da relação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, eu sei F, falta descobrir lambda. Lambda a gente descobre aqui, ó. Lembrando que cada ciclo a gente dá o nome o quê? Comprimento, a distância entre esses dois pontos, de comprimento de onda. Então esse cara aqui seria uma onda, certo? Aqui no caso ele deu o quê? Quantas ondas é igual a 2,4? 2 ondas. Por quê? Porque daqui, ó, até aqui também é um ciclo. Daqui até aqui também é um ciclo. Então esse 2,4 tem o quê? 1 lambda mais 1 lambda. Ela é periódica. Então 2,4 são 2 lambdas. Opa, 2 lambdas. Então lambda vai ser 1,2. Então você vem aqui embaixo na equação da velocidade, você tem o quê? Que velocidade é lambda 1,2 vezes a frequência, que é 2,5. Beleza? Então a velocidade da onda já dá pra gente calcular, certo? Que vai dar quanto? Vamos lá, 1,2 vezes 2,5. Se está na prova, você tem que fazer essa conta. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1 que foi 5. 1 vezes 2,5, 2,5. Soma 0, 0, vai 1, né? 3. Conta 2 vírgulas. Então vai dar 3 metros por segundo. Agora, então, que a gente tem a velocidade, tem a densidade, a gente descobre a tração. Joga os dados nessa equação. Vai ficar a velocidade igual a 3. Raiz quadrada da tração dividido pela densidade. A densidade é de 0,2. Então o que a gente faz para resolver esse cara? Eleva os dois lados ao quadrado, que a gente consegue eliminar a raiz. Vai dar 9 igual a t sobre 0,2, né? Porque ele vai ao quadrado. O quadrado é o inverso da função raiz quadrada. Sobra t sobre 0,2. Passa o 0,2 multiplicando, a tração é 0,2 vezes 9. Que vai dar 1,8 newtons. Isso se eu não fiz conta errada, né? Porque ela tá bem devagarzinha aí. A força é bem pequenininha, mas enfim. É isso aí. Vamos para a próxima questão. Questão 14, última questão. É uma questão de eletromagnetismo, certo? A figura representa uma forma simplificada de um amperímetro baseado na força magnética que atua num condutor imerso em um campo magnético uniforme quando percorrido por uma corrente elétrica. O trecho AC do condutor de
2 centímetros, é horizontal e está ligado por uma mola ideal de constante elástica K igual a 0,2 Newton por metro, ligada a um ponteiro que indica numa certa escala a intensidade da corrente que passa pelo condutor. O condutor está totalmente imerso num campo magnético uniforme, cujas linhas de indução também são horizontais e perpendiculares ao condutor. Na calibragem do aparelho foi construída a tabela que mostra como varia o módulo da força magnética que atua no condutor em função da corrente que o percorre. Letra A. Calcule o módulo do campo magnético B em Tesla que atua sobre o condutor retilíneo. Bom, primeiro a gente tem que descobrir a relação entre corrente e força. Como que a gente pode tentar fazer isso? Por que descobrir a relação? Porque eu tenho a tabela. Se eu achar uma equação que relaciona corrente e força, de alguma maneira deve ser provável que eu consiga calcular o campo magnético. Na verdade, esse é o caminho, sim, tá? E a gente vai tentar achar essa relação. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a única coisa que você sabe é a força magnética, certo? Do fio em função do campo externo. Lembra que a força magnética é, na verdade, força magnética por unidade de comprimento? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui, ó. Força magnética é carga vezes a velocidade da carga vezes o campo magnético, não é isso? Quando eu estiver pensando em um fio, que eu posso reescrever esse cara aqui, ó. Como assim? Velocidade é a velocidade com que o elétron percorre o fio. Se eu pensar que o fio percorre o comprimento que o elétron percorre o comprimento desse fio em determinado intervalo de tempo t, então eu posso escrever esse cara desse jeito, ó. Seria L sobre delta t, a velocidade. Só que o que é isso aqui, ó? Isso daqui, carga por unidade de tempo, é a corrente elétrica que atravessou o fio. Então isso é ILB, ou IBL, LBI, enfim. Certo? Então já tem uma relação entre a força magnética e a corrente elétrica. Só que essa força magnética também ela é igual ao quê? A força elástica, né? Porque a mola que segura esse cara aqui em equilíbrio, certo? Aqui, a força elástica tem que ser igual à força magnética, certo? Então, F elástica é igual a K vezes X, né? Então, Kx tem que ser igual a ILB. Vamos substituir os dados. Ele deu que a constante elástica da mola vale 0,2 vezes X, certo? Na verdade não precisa substituir esse cara aqui, ó, porque ele já deu a força. Beleza? Então esse aqui eu não preciso usar, eu posso deixar simplesmente como sendo F é igual a corrente vezes o comprimento, eu sei que vale 2 centímetros. Então 2 vezes 10 é menos 2, tá? Tem que ser sempre no sistema internacional, nesse caso. Na verdade não que tenha que ser, mas como está tudo no sistema internacional, a gente escolhe o sistema internacional como unidade de medida. Vezes o campo magnético, certo? Que eu quero saber. Tá aí, ó, achamos a nossa relação. Relação da corrente em função da força, certo? Agora, se eu escolher um valor para força e um valor para corrente dessa tabela, eu consigo descobrir o B. Porque dado um e o outro, só sobra o B como incógnita. Então, por exemplo, se eu escolher essa linha aqui para fazer menos conta, quando a força é igual a 2,5 newtons, a corrente elétrica vale 1. O restante continua ali, 2 vezes 10 é menos 2 vezes o campo magnético. Então o campo magnético é só passar esse cara aqui dividindo, vai dar 2,5 dividido por 2 vezes 10 é menos 2. 2 vezes 10 menos 2 vai para cima, fica 10 ao quadrado. 2,5 dividido por 2 igual a 1,25. Então o campo magnético vai ser 1,25 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 125 Tesla. No sistema internacional, essa é a unidade de medida de campo magnético, certo? Na letra B, ele diz:
Na situação em que o medidor indica 2 A, calcule o deslocamento vertical do ponteiro em centímetro em relação à posição ocupada quando ele e o condutor não é percorrido por corrente elétrica. O que ele quer saber então, para essa situação, como eu sei a força, quanto vale o X da mola, certo? Beleza? Porque ele diz que ele quer saber a posição, o deslocamento do ponteiro em relação à posição ocupada quando não tem nenhuma corrente percorrendo o fio. Então é a distância até a origem da mola. Então, dado F igual a Kx, para corrente igual a 2 A, a força é igual a 5 vezes 10 a menos 3. Vale muito a pena tomar cuidado com as unidades, porque olha só o que eu errei. Força é isso vezes 10 a menos 3. Então, a letra A eu errei aqui, ó. Só um parênteses. Força não é 2,5, é 2,5 vezes 10 a menos 3, tá? Então eu errei aqui nas contas. Vamos voltar aqui. 2,5 vezes 10 a menos 3 newtons. Tá no sistema internacional, dá uma olhadinha aqui, ó. Beleza? Cuidado para não errar, hein? Corrente, agora sim, vale 1 que ampere, beleza? Vezes 2 vezes 10 a menos 2 vezes o campo. Esse 10 vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 1 por 2 vezes 10 a menos 2. Isso daqui vai dar 1,25 vezes 10 a menos 2, menos 3, né, vezes 10 ao quadrado. Somos os expoentes, né, conserva a base, somos os expoentes, vai dar 1,25 vezes 10 a menos 1, ou seja, o campo magnético é 0,125 Tesla. Beleza? Então, cuidado para não errar. Agora sim, vamos para a letra B de novo. Ele quer saber o deslocamento da mola quando a corrente igual a 2 A, né? Esse cara aqui, ó. Eu tenho que a força é 5 vezes 10 a menos 3. Não é isso? Ó? E igual a constante elástica da mola K, que ele deu, tá aqui, ó. 0,2, tá no sistema internacional, Newton por metro, tá? 0,2. E a posição X é o que ele quer descobrir. Então, X vai dar 5 sobre 0,2, ou 2 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 3 metros, certo? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Eu passei o 2 dividindo, só que 2 é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 1. Tá? X é igual a 5 vezes 10 a menos 3 sobre 2 vezes 10 a menos 1. 5 dividido por 2 é 2,5, né? O 10 a menos 1 vai para cima, vai ficar 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1. X vai ser 2,5 vezes 10 a menos 2. Opa, menos 1 vai para cima, vira mais, né? Metros. Só que 10 a menos 2 metros é o mesmo que centímetro. Então vai dar 2,5 centímetro. Certo? Bom, pessoal, espero que vocês gostem desses vídeos aí. Eu vou tentar voltar a fazer isso com uma frequência maior aí. Qualquer dúvida, postem em comentários aí. Até mais.